Quando você aprende a ser fria, tudo muda. São pessoas que decidem as coisas com calma, com sabedoria, né? Ouvem atentamente o que o outro diz, aconselham com gentileza, oferecem ajuda, né? São comportamentos comuns da pessoa que tem inteligência emocional. Quando se tem um conhecimento e controle maior das emoções, fica, muito mais fácil encarar os problemas do dia a dia. Olha, de fato fica muito mais fácil mesmo. Na verdade, ter controle emocional hoje é quase como um superpoder. Na minha perspectiva, eu penso que o mundo está cada vez mais rápido, você não vê? É cheio de estímulos, excesso de informação, dopamina fácil, e o reflexo disso é pesado. O Brasil é o país com mais pessoas ansiosas do mundo. Ou seja, enquanto a maioria está reagindo o tempo todo, quem aprende a se controlar e a manter a calma só terá algo que pouquíssimas pessoas têm: poder psicológico real. Isso, minhas irmãs, te transforma numa mulher que todo mundo respeita, pode ter certeza. E ao mesmo tempo traz algo muito importante, que é a sua paz mental. E bom, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Presta atenção. Se você aprender a ajustar a sua atitude para aceitar essas pequenas coisas, esses pequenos estresses da vida cotidiana, você certamente vai administrar melhor as suas emoções. Por isso, ao invés de se estressar com cada grão de areia da praia, tente pensar sobre o que lhe perturba sob a ótica da totalidade. Ou seja, você quer ser mentalmente mais forte? Então, pare de olhar com raiva para os grãos de areia que grudam na sua pele e olhe para a praia em sua totalidade. Quem possui inteligência emocional também não fica lamuriando, choramingando, sabe? Lembra daquele vida, azar, né? Aquela pessoa sempre vítima de alguma coisa. Não, ela não faz isso, né? Quem é forte emocionalmente não fica se queixando, não fica resmungando, porque quem faz isso acha sempre que ela é vítima de alguma coisa e não vê solução para os seus problemas, não sabe sair daquela situação que ela está enfrentando. E o inteligente emocional raramente se sente vítima, porque ele procura soluções, ele não fica achando alguém para culpar, para jogar a culpa de tudo que está acontecendo, ele não se acha o mais prejudicado de tudo o tempo todo, não, ele pensa em como ele vai lidar com aquele problema, com aquela situação, de uma forma construtiva. E aqui eu mesmo complemento, e vou falar com propriedade, porque eu já fui essa pessoa. Eu era uma pessoa que reagia mal às situações sem nem mesmo perceber. Eu me irritava, eu me frustrava, às vezes passava o dia inteiro remoendo aquilo, era simplesmente horrível. E isso acontecia muito quando eu brigava com minha família. Eu tive uma relação muito conturbada com meus pais, e isso acabava gerando muitas brigas. E olha, sabe quando você sente raiva, culpa, e querendo ou não, aquilo acaba mexendo com você no seu dia a dia? Pois é, eu vivia isso. Só que tudo começou a mudar quando eu aprendi a ressignificar. Quando eu parei de olhar para a situação como o problema e comecei a ver como a lição. Hoje, por exemplo, situações que antes me tiravam a paz me ensinam. Eu aprendi a olhar de fora, a entender o contexto todo. Tanto que depois que eu aprendi isso, eu cheguei a discutir com meus pais e tudo mais, e a reação foi completamente outra. E por eu agir da maneira como eu agi, eu atraí respeito sobre mim. E isso tudo sem precisar se explodir, mantendo a minha própria razão. Eu aprendi a olhar de fora e entender o contexto como um todo. E quando você passa a enxergar as coisas com uma ótica construtiva, nada mais te destrói. Porque, na verdade, tudo vai te fortalecer. Porque tudo acaba sendo uma lição. Então, o que eu posso fazer? Eu estou nessa situação? Tá, então eu vou me acalmar. O que eu posso fazer para sair disso, para sair de uma forma bacana, aprendendo alguma coisa? Isto é o que faz o inteligente emocional. Você, por acaso, vai poder fazer a areia grudenta que lhe aborrece desaparecer? Não, não vai. Mas pode muito bem aproveitar o sol e o mar. Dizendo de outra forma, reflita de forma mais ampla sobre as coisas que lhe incomodam e pense sobre o que você pode fazer com elas. É muito desconfortável dizer não para algumas pessoas. Aliás, eu acho que para a maioria. Porque essas pessoas que têm dificuldade para falar não, elas não aguentam a angústia que elas sentem ao negar alguma coisa ou não conseguem lidar com o conflito que a negação pode gerar. Esse comportamento é comum em pessoas que não desenvolveram suas competências emocionais e elas precisam agradar o tempo todo porque elas não têm consciência do próprio valor, elas acham que elas só vão ser amadas se elas falarem sim para tudo. Elas acham que para serem queridos e notados elas têm que fazer
tudo para agradar. Elas não se violentam para agradar as pessoas. E isto não significa egoísmo, tá? Ela ajuda, ela ouve, ela ampara, mas ela sabe colocar limites, porque vocês sabem quantos conflitos existem, quantos problemas existem quando você não consegue falar não. Quando você dá tudo de si para a pessoa, você fica esvaziada de tanto tentar satisfazer outra pessoa e aí vai se esquecendo de você, dos seus limites, da sua vida, das suas emoções. É preciso sim que a gente aprenda a dizer não, mas nós somos ensinados que dizer não é feio, que dizer não é desagradável, que dizer não é mal educado, quando na verdade dizer não é apenas honesto. Tem pessoas que não aprenderam a dizer não porque são submissas, possivelmente tiveram pais rígidos, uma educação muito rígida, autoritária, né? E eles foram acostumados a não ter voz. Então tem que aprender a ter voz. Tem que saber a sua limitação. Então, agir com sabedoria emocional é saber colocar limites e saber a hora de dizer não. A gente não tem que dizer sim para tudo e nem tem que ouvir sim de todo mundo. Doutora, bem ressaltado. Você tem que aprender a dizer não e pense de uma maneira positiva. É apenas um não. E bom, eu acredito que essa seja a dor da maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo. A real é que quem é bonzinho demais só acaba se ferrando, porque nem todo mundo vai valorizar sua disponibilidade, ou sua ajuda, ou seu coração. E isso não é egoísmo, é autocuidado com si mesmo. Eu mesmo já sofri muito por não saber dizer não em vários momentos da minha vida. Eu ia a lugares que não queria, fazia coisas só pra agradar, e muitas vezes ajudava quem nem merecia a minha ajuda. Então, aprendi isso. Dizer não também é uma forma de se proteger. E por último, é fundamental que você se conheça. Sem autoconhecimento, nada disso faz sentido. Sem autoconhecimento, não existe inteligência emocional. Mas como é que eu posso adquirir esse tal autoconhecimento? Bom, te mostro agora. O relacionamento que você tem consigo mesmo deve ser sempre o mais importante de todos. Porque sendo uma pessoa melhor e bem resolvida com as coisas que você quer, gosta, sente ou se identifica, você consegue estabelecer relações muito melhores com quem está ao seu redor. Se questione com frequência sobre você. Parece um pouco básico e mas às vezes a gente não faz isso. Se questionar sobre você é o quê? É olhar para si mesmo e se perguntar quem eu sou, além do meu trabalho e dos relacionamentos que eu quero ter. O autoconhecimento vai te tornar uma mulher ou um homem muito confiante, uma pessoa com uma autoestima melhor, as pessoas vão te respeitar mais. Existem inúmeros benefícios para o autoconhecimento. E bom, e aí? Bora fazer um teste para saber se você se conhece mesmo? E caso você perceba que não se conhece, tá aí uma lição para você reforçar isso. Bora lá. Em tese, não tem ninguém que saiba ou entenda tão bem quem é você e como anda seu coração, senão você mesmo, não é verdade? Não é verdade. Quem sou eu, Fred, sem o meu trabalho? Ou sem o relacionamento que eu tenho, que eu tive, que eu vou ter? Quem é? Eu gosto de fazer esporte. Não o que você gosta de fazer, o que você é, quem é você. E aí você vai entrando numa profundidade que você vai tendo encontro com coisas boas sobre você, mas coisas que também estão no teu inconsciente. E às vezes essas perguntas básicas são muito mais profundas do que a gente imagina. Às vezes você até pode falar, claro que eu me conheço, mas você sabe que muita gente não se conhece, não sabe exatamente quem é, o que gosta, o que não gosta, quais são seus valores, e isso faz com que ela tenha muitas dificuldades na vida. Acontece que o Marcos que fala com você aqui no vídeo não é o mesmo que se relaciona com a família, nem é igual ao que atende no consultório, tampouco é a mesma pessoa que se apaixona amorosamente. Ou seja, talvez você tenha, por exemplo, um lado mais sério ou mais concentrado que aparece no seu local de trabalho, mas tem um outro lado seu, mais despreocupado, que aparece quando você está entre amigos, e fora que tem aquele seu lado que só aparece quando você está sozinho em casa e bota a cabeça no seu travesseiro. Não só se questionar quem é você, além do trabalho e do relacionamento, porque tem gente que busca na vida trabalho e relacionamento. Eu quero trabalhar, ganhar dinheiro e ter um relacionamento. Mas tirando isso, quem é você? E quando isso acaba, o que resta internamente,
mentalmente? Esse é um questionamento bom. Ou seja, dentro da sua personalidade existe outras subpersonalidades. Essa subpersonalidade seria a sua personalidade com a sua família, a sua personalidade no trabalho, que quer queira ou não é diferente. Porém, dentro desse globo, vou dar até o exemplo de uma cebola que tem suas camadas, juntando tudo isso, você conseguiria responder quem é você? Caso não, é um bom sinal para você exercitar o seu autoconhecimento. Agora vamos para a pergunta 2. Outro questionamento muito bom é: o que te faz bem? O que te faz feliz? O que você fala assim, cara, tô muito feliz nesse momento? Coisa simples. O que você olha e fala, cara, eu tô me divertindo demais com isso. Nossa, há tempo eu não me divertia tanto, eu não ficava tão feliz com isso. O que te faz bem? Número 3. Cuide de você. E como eu sempre digo, já falei milhares de vezes aqui e não canso de dizer, aprenda a dizer não. Cuida de você. Autoestima, autocuidado não é egoísmo. São coisas totalmente diferentes. Cuide de você. Por que às vezes a gente não consegue cuidar da gente? Porque a gente busca validação do outro. A gente quer que o outro aceite quem a gente é antes de a gente se aceitar. Então eu vou me dedicar ao outro para ter a aprovação do outro e assim me sentir bem, certo? Porém, o legal é você cuidar de você, você aprender a dizer não para os outros e os outros te validarem pelo que você é. Em resumo, ser forte emocionalmente está no seu autoconhecimento, o quanto você se conhece, está nos momentos que você diz não e se prioriza, e está em você ter o mínimo de controle sobre suas emoções. Esse é o início de tudo.